Quando o meu cabelo, que era o que era mais visível para mim, ele caiu por completo, muitas pessoas, às vezes, se desesperam numa situação dessa. Não que eu tenha ficado feliz, tá? Foi um baque, foi um choque para mim, mas num determinado ponto, aquilo foi também uma sensação de libertação. Porque quando eu me vi sem o cabelo, eu falei assim, ok, agora eu preciso mudar. Então, eu reconheci aquela situação para mim. Foi um turning point, né? Foi. Total. Total. Eu reconheci aquilo para mim e a partir daquele momento eu falei, tudo bem, eu estou desse jeito, mas eu sei que eu posso mudar. Sejam bem-vindos a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos, onde cada podcast eu falo uma questão de pele ou uma questão de cabelo. Eu sou a doutora Fabiana Dário, dermatotricologista, especialista pela SBD e SBCD, e eu ajudo tanto pacientes como médicos a desvendarem os segredos dos cabelos. E tô aqui com um convidado que eu adoro, que já se tornou um amigo, que é o Rodrigo. Rodrigo, por favor, se apresenta para as pessoas. Doutora, primeiro eu quero agradecer o convite aqui de estar com você. Eu sou Rodrigo Garcia, sou fisioterapeuta, sou quiropraxista também, tenho uma clínica aqui em Santos de fisioterapia integrativa, Lacure Fisioterapia Integrativa, e estou aqui hoje para conversar com essa minha querida amiga que, nossa, eu só tenho a agradecer a Deus que me colocou ela no meu caminho para me ajudar num processo que eu vim enfrentando e graças a Deus hoje eu já estou com um resultado fantástico relacionado à minha saúde de pele e cabelo. Isso aí, é uma questão de pele e cabelos, mas a questão do Rodrigo é muito de cabelo, né, Rodrigo? Sim. O Rodrigo, ele veio com muita generosidade trazer o caso dele aqui pra gente. Então, o Rodrigo, ele tem uma doença chamada alopecia areata. A ideia da gente trazer o Rodrigo aqui é mostrar para as pessoas que existe luz no fim do túnel, né, Rodrigo? Que a gente consegue. A alopecia areata é uma doença, mas não é o final, né? Não é o ponto final. Pelo contrário, vírgula, vamos continuar nossa jornada. Então, assim, para quem não sabe, a alopecia areata é uma doença autoimune, onde o organismo, o cabelo ele tem um negócio chamado privilégio imune. Ele não é visto pelas nossas células de defesa do corpo. Mas quando acontece algum tilt nesse sistema de defesa, ele passa a ver o cabelo como algo estranho e começa a combater o cabelo. Por isso, algumas pessoas que têm alopecia areata perdem cabelo. A forma mais comum da alopecia areata é em placas, onde ela perde placa de cabelo mesmo. E muitas vezes essa forma é uma forma mais tranquila, que a gente consegue uma repilação de uma maneira bem tranquila. Algumas vezes até a pessoa consegue, o próprio organismo desfaz esse tilt, né, imunológico e o cabelo pode repilar. Muitas vezes a pessoa precisa de medicação, então por isso procurar um dermatologista nesses casos. Só que existem alguns casos que não são placas, as placas elas vão confluindo e podem se tornar uma alopecia areata total ou uma alopecia areata universal. Quando a gente está frente a esses dois casos, total, universal, ou seja, que pega todo o couro cabeludo, ou que pega todos os pelos do corpo, a gente está frente a uma doença que é muito mais desafiadora do ponto de vista de tratamento. O diagnóstico até não é tão difícil, as pessoas acabam até fazendo autodiagnóstico, né, procurando na internet, né, mas assim, o tratamento não é simples. Então, o tratamento ele é bem mais profundo. Em todos os sentidos, né, Rodrigo? Em todos os sentidos, sim. Em todos os sentidos. Então, vamos trazer um pouquinho a tua história, né, Rodrigo? Divide aí com as pessoas. Sim. Bom, gente, eu descobri que eu tinha alopecia areata em 2019. Né? Passei por um período extenso de um estresse muito intenso. E nesse processo, eu fui perdendo os pelos. Cabelo, barba, pelos no braço, nas pernas. Mas, como em todo processo de estresse, a gente não percebe no início que a gente está no fundo do poço. E quando eu me dei conta do que estava realmente acontecendo comigo, aí vai muito de como você enxerga a situação, que acho que é uma coisa que faz total diferença para qualquer coisa doença, que você enfrente na sua vida, doença ou situação social. Eu, num nível de estresse muito grande,
chegava em casa, cansado, só reagia às coisas que aconteciam no meu dia a dia. E quando o meu cabelo, que era o que era mais visível para mim, ele caiu por completo, muitas pessoas, às vezes, se desesperam numa situação dessa. Não que eu tenha ficado feliz, tá? Foi um baque, foi um choque para mim, mas num determinado ponto, aquilo foi também uma sensação de libertação. Porque quando eu me vi sem o cabelo, eu falei assim, ok, agora eu preciso mudar. Então, eu reconheci aquela situação para mim. Foi um turning point, né? Foi. Total. Total. Eu reconheci aquilo para mim e a partir daquele momento eu falei, tudo bem, eu estou desse jeito, mas eu sei que eu posso mudar. E aí foi quando eu comecei a procurar fazer um trabalho de meditação, uma viagem interna para que eu conseguisse descobrir as coisas que me geravam os gatilhos de estresse para que eu pudesse começar a controlar. E, obviamente, busquei tratamento. Foi quando eu conheci a doutora Fabiana. Essa história é um pouquinho mais detalhada, mas eu não morava em Santos. Em 2019, eu recebi um convite para vir trabalhar aqui. Me mudei para cá, para Santos. E em 2020, eu já estava sem cabelo. Em 2020, início de 2020, não foi, doutora? Na pandemia. Né? Na pandemia. A gente começou na pandemia. A gente começou o tratamento. Foi. E de lá para cá a gente vem acompanhando. De fato, não é um tratamento simples por conta da condição. Nem curto, né? Nem curto. E você tem que estar disposto, mas também não precisa ficar desesperado. Por quê? O resultado vem. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Agora, você tem que ter consciência de que muitas coisas você precisa compreender do que vinha acontecendo com você, para que aqueles gatilhos que lhe geravam aquele nível de estresse, eles não sejam tão presentes e quando eles vierem você conseguir ter uma resposta, uma reação diferente também. Eu acho que isso daí é importante a gente deixar claro aqui, porque a alopecia areata, ela tem um fundo emocional, né, doutora? Ela não é que ela... Eu acho que assim, tudo tem fundo emocional, Rodrigo. Eu vou até mais profundo no que você está trazendo. Eu acredito muito que se a gente está bem emocionalmente, o nosso sistema imunológico funciona bem. Se a gente não está bem, o nosso sistema imunológico, ele vai começar a olhar coisas que talvez ele não olhasse. Eu vou fazer uma metáfora, gente. Eu falo o seguinte, que se a gente acha que vai vir um leão e o leão chega, a gente tem que sair correndo para se defender. Então, assim, ok, o leão veio, vamos nos defender. Mas se a gente ficar achando que o leão vai vir e o leão não vai vir nunca, e você ficar o tempo inteiro se preparando para aquela fuga do leão, o nosso sistema imunológico ele não vai conseguir trabalhar da maneira que ele deveria trabalhar. Ele vai estar sempre achando que o grande problema está chegando. E não necessariamente o grande problema está chegando. O leão chegou, vamos sair correndo juntos, porque a gente tem que se salvar. Agora, achar que o leão está chegando o tempo inteiro e ele não está chegando... E já gerar aquela emoção Aquela emoção. de si. E aí, o nosso sistema imunológico, ele funciona como um controle de qualidade do nosso organismo. Então, assim, a gente está produzindo tijolos todos os dias. E o nosso controle de qualidade está tomando conta. Agora, se o nosso controle de qualidade está preocupado com aquele leão que não chega, vai passar tijolo errado ali no meio. Sim. A gente não tem mais controle de qualidade. Então, assim, eu acho que o sistema imunológico, o estresse, ele é necessário para nos salvar de certas situações. O estresse contínuo, ele altera uma série de liberações hormonais, cortisol aumenta quando não devia aumentar, o sistema imunológico altera e aí, consequentemente, de acordo com a nossa possibilidade genética, a gente vai desenvolver algumas coisas. Quem tem a possibilidade genética da areata, vai desenvolver areata. Ou não, né, gente? A gente também não pode colocar esse carimbo, mas pode acontecer. Geralmente tem esse relato do estresse emocional anterior. Isso é muito comum. Pego pessoas que tiveram falecimento na família, é muito comum. Criança, a gente pega muito caso em criança, né? Que acontece, Acontece, né? após um falecimento na família. É muito comum isso, mas assim, geralmente essas pessoas têm uma possibilidade genética. Só que cada vez mais que eu estudo, mais eu vejo o quanto a gente tem um poder interno, né?
Que não é só a gente não pode pôr o carimbo da genética. Não, meus pais são assim, eu vou ser assim também. Gente, a gente tem um poder de mudança gigante, né, Com dentro certeza. da gente. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende a acessar esse poder. É isso mesmo. E você estava falando, doutora, a questão de o leão vem, você se prepara para a fuga, mas quando você fica com aquele sentimento de que o leão está vindo, você fica constantemente preparado para a fuga. E não é para a gente viver assim. Não é para viver desse jeito. E isso daí gera um desequilíbrio muito grande no nosso sistema nervoso autônomo. É como a gente costuma dizer, gera uma desautonomia. Você perde aquele equilíbrio em que, num determinado momento, a gente tem o simpático e o parasimpático, né? E num determinado momento você perde aquela gangorra do eixo, onde em determinado momento o simpático está em cima, no outro determinado momento o parasimpático sobe, e a gente fica meio que congelado nesse movimento. E aí começa a ter os excessos de produção, as dificuldades de sono, o intestino que já não funciona da maneira correta, e aí tudo isso vai potencializar ou vai gerar um problema. Isso é fato. Nós fomos programados para vivermos em homeostase, em equilíbrio. Quando a gente sai do equilíbrio, é que alguma coisa não está boa. Então, assim, gente, eu sou médica, eu prescrevo remédio. Eu tô com alopecia areata, eu vou entrar com corticoide tópico, sistêmico, injetável, ou vou entrar com metotrexate, com o que for necessário para aquele paciente. E olha, gente, me salvou, viu? Essa pessoa aqui tem um coração gigantesco e tem uma qualidade absurda, porque ela sempre foi muito cirúrgica em todos os medicamentos e todas as orientações que ela me passou. Eu falo com o coração aberto, doutora, muito obrigado. Obrigada. De verdade. Assim que liberaram o inibidor da JAK, nós somos os primeiros, nós somos pioneiros, né? Falou inibidor da JAK, já estamos entrando. Então, assim, tudo que foi surgindo, a gente foi juntos usando, né? Eu prescrevendo, você usando direitinho, também tem isso, né? Se a pessoa não usa direito, não vai para frente. Com certeza. Mas eu, como ser humano, buscadora que sou, acredito muito que não é só remédio, gente, é muito mais que isso, né? É a respiração, é o autoconhecimento, é a meditação, é o yoga. Eu pratico todos os dias, eu acredito tanto que eu faço. A gente não faz o que a gente não acredita, né? Sim, com certeza. A gente precisa colocar isso em prática para que seja cada vez mais... o resultado que venha, ele tem que vir verdadeiro. Não adianta a gente chegar e dizer, vamos fazer isso, se você não pratica. Pelo menos eu busco fazer muito isso. Congruência, né? Congruência com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. E não aquela frase que eu escutava na época dos meus pais. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Gente, eles falavam isso. Tem muito pai que fala isso. Né? Gente, funciona. Eu acho que quando a gente fala e faz a mesma coisa, a gente vive em congruência. E a gente é feliz. Com certeza. Quando a gente fala uma coisa, pensa outra e faz outra, a gente é infeliz. Porque a gente é incongruente. Vive um conflito interno e nem percebe que a gente está vivendo um conflito. Tem muita gente que faz isso, Rodrigo. Muito. E assim, é tão simples. Quanto mais eu falo e faço o que eu penso, é incrível. É viver no equilíbrio. No equilíbrio. Você estava falando, eu li um livro... Caibalion. Adoro. Fantástico, né? Os três iniciados, adoro. Hermes Trismegisto. Extraordinário. E tem um capítulo lá que ele fala do pêndulo, que a nossa vida é um pêndulo. Viver no equilíbrio, de acordo com o que eu compreendi de lá, não é necessariamente você viver estático. Não, pelo contrário. Muito pelo mundo contrário. Ele é dinâmico. Isso. O universo ele exige da gente estarmos sempre em movimento. A energia é cíclica. Ele é preciso, né? Uhum. Mas ele explica muito bem que quando você vive um momento onde você vai muito para um lado, por exemplo, uma euforia muito grande, você vai ter um momento de uma tristeza muito grande, porque aquele pêndulo, ele está muito distante do centro. Mas quando você consegue equilibrar... Ficar mais ou menos no centro. Você fica mais ou menos no centro, você fica oscilando, mas você tem mais controle em cima disso. Então, é muito mais fácil você perceber tudo que está ao seu redor. Aí vem a presença. O estado de presença... Mindfulness, né? Atenção plena. Isso. E aí facilita para que você consiga tomar uma decisão, você consiga observar coisas que estão acontecendo ao seu redor e até mesmo para você receber
informação que vai ser útil para você e até para repassar alguma orientação ou alguma conversa com... Tem duas coisas que eu queria trazer aqui. Uma que você está trazendo da sutileza, né? Que quanto mais a gente vive o momento presente, mais a gente está aberto e mais a gente consegue receber os presentes que a presença nos dá, né? Uhum. Presente é um presente. Literalmente, né? um Viver presente. o momento presente, estar no momento presente é você desembrulhar um presente para você. Uhum. Então, as pessoas atualmente, elas vivem tão no futuro, na ansiedade, excesso de futuro, que elas deixam de viver o momento presente. E muitas vezes a resposta pro que a gente busca está do nosso lado. Sim. Só que se a gente não está presente, a gente não recebe essa resposta, não percebe. Tem tem um livro, né? Tem um filme chamado Conversando com Deus. Nossa, o autor é incrível. Preciso ver, anota aí. Conversando com Deus, eu adoro. E o autor, ele fala que Deus conversa com a gente o tempo inteiro. Só que a gente não escuta. Ele fala o tempo inteiro. Deus, cada um traz para si o que acredita, né? Deus conversa com a gente o tempo inteiro. Só que a gente nunca está prestando atenção. Se a gente vive o momento presente, as respostas vêm. É Deus conversando com a gente. E aí a gente tem a resposta. Sim, é como se fosse o nosso sexto sentido trabalhando. Mas o sexto sentido é nossa isso. intuição, né? Vós sois deuses, está na Bíblia. Vós sois deuses. Quando você medita, quando você respira, você está vivendo o momento presente. Quando você medita, você está focando na respiração no momento presente. E você escuta o teu sexto sentido, que é a voz da intuição. Vós sois deuses. Quem você está escutando? Você está escutando ele. É ele. Ele está falando com você. Isso. E assim, quanto mais a gente presta atenção nesses detalhes, mais a vida vai ficando simples. Sim. A vida é simples. É muito simples. E ela vai tendo mais sentido. Porque você vai tirando aquelas interferências do dia a dia. Você vai eliminando aquelas coisas ruídos. Que fazem... Os ruídos. Que é o que a gente... É engraçado, como como é que fala no teatro, a vida imita a arte, né? Mas nós também fazemos arte, né? Cada um faz uma arte na sua própria profissão. E, como eu falei, eu sou fisioterapeuta, sou quiropraxista também, e uma das funções que eu tenho na clínica é retirar essas interferências dos meus pacientes com a quiropraxia, para comunicar melhor essa conexão entre ao cérebro e o corpo. E aí, a gente tirando essa interferência, o corpo consegue ter uma resposta de fluidez melhor e o cérebro também. Às vezes, aquela dor que a gente está sentindo está interferindo no corpo, te gera um nível de estresse que potencializa a dor que você está sentindo. Quando a gente tira aquela interferência, a gente gera uma possibilidade do corpo de se autocurar. E aí você diminui o nível de estresse que aquela pessoa está sentindo, consequentemente, aquela dor que era presente, ela começa a ter uma resposta de suavizar, diminui o processo inflamatório e o corpo consegue ter uma resposta cicatricial em cima daquela situação. Então, retirar as interferências no nosso dia a dia, eu acho que está muito correlacionado com isso, da gente conseguir ter momentos de estar presente, é como se a gente tivesse que dar uma resetada na nossa mente, né? Desligar momentaneamente para que aquela vivência que a gente está tendo tenha uma resposta no nosso dia a dia melhor, mais clara. A gente consiga ter uma conexão melhor com o que a gente está fazendo e não só viver o que eu preciso fazer amanhã. A ansiedade, né? O excesso de futuro. O excesso de futuro, e a gente acaba não celebrando nenhuma conquista que a gente tem. Aliás, tem que celebrar as pequenas vitórias. Precisa. As pessoas precisam comemorar as pequenas. A gente precisa. Ao longo desse processo, eu aprendi muito isso. Eu vivia muito na frente. A minha cabeça, ela tinha uma dificuldade muito grande de parar. Então, eu sempre estava pensando, eu realizava alguma coisa, eu nem terminava de realizar e eu já estava pensando em outra. E no mesmo ponto onde eu já tinha realizado tudo, não tinha mais nada para fazer, a cabeça ficava maquinando 1 milhão de outras coisas, porque eu estava naquela de que eu precisava produzir.
Não que a produção seja ruim, mas aí já entra um pouquinho naquilo que a doutora estava falando, do estado de luta e fuga. Então eu estava com o meu estímulo do sistema nervoso muito exacerbado e não deixava o meu corpo, a minha mente, desconectar. Então eu tinha uma qualidade de sono péssima, o meu intestino era horrível e a consequência disso foi todo o processo que eu enfrentei, né? A alopecia areata, ela tem uma correlação com o intestino. A disbiose, ela altera a nossa imunidade, né? Então, a gente tem que ter todo um equilíbrio até intestinal, né? Com certeza. Você falou do intestino, você trouxe o intestino, e eu quero te trazer uma coisa. Eu sou aluna do Amit Goswami, eu estudo física quântica, eu sou da Quantum Academy, e lá ele fala muito nas aulas dele que a gente tem que fazer o que os americanos chamam de dubi-dubi-dubi. Parece até dubi-dubi-dubi. Eles falam dubi-dubi-dubi. É fazer e ser. Fazer e ser. O ahá que os americanos falam, que é o momento criativo, ahá, só vem na hora que você está no ser. E você só consegue o ser, não é fazendo. Quem faz, não consegue ser. Então, assim, a gente tem que produzir, mas é necessário. O que eles chamam de ócio criativo, na verdade, existe. Esse momento de parar, de respirar, de olhar para dentro, é quando vem o ahá. É aí que vem a criatividade. A criatividade flui no momento do bi, que eles chamam, né? Dubi. Não é só fazer. A gente precisa ter o ser, esse momento do estar presente, né? Daquela introspecção que você fica conversando consigo mesmo. Do ócio criativo. É engraçado que eu lembro que tinha uma expressão, eu acho que isso não se usa mais, mas eu lembro na época que eu era mais criança, a gente estava na casa dos meus tios ou na casa da minha avó, e aí terminava o almoço, a minha avó sempre ficava num cantinho dela sentado, e aí de repente a minha mãe vinha e falava, deixa a tua avó quieta, porque ela está conversando com os botões dela lá. Era o ócio criativo dela. É verdade, conversar, né? Com os botões. Existe. Eu lembro dessa expressão, mas é perfeita, bem isso mesmo. E a gente não tem mais esse momento. Na verdade, não tem não, gente. Mas as pessoas não têm mais, né? Elas não deixam isso acontecer, mas deveriam deixar. Deveriam deixar. O caminho é esse, né? É a gente se cuidar de fora para dentro, de dentro para fora. Não tem como. Somos uma coisa global. Eu queria trazer só uma coisa que você falou, que eu achei muito importante, que foi o tal do turning point. Quando você realmente perdeu os cabelos, você sentiu um momento de virada. Libertador, você falou essa palavra. Foi. Tem um filme que eu gosto muito, que eu recomendo para muitos pacientes meus, não de areata, mas acho que serve para todos os pacientes que têm problemas de cabelo. É a história de chama Felicidade por um Fio. É muito gostoso esse filme. É o filme de uma mulher que ela sofre a vida inteira para deixar o cabelo impecável. Ela faz escova, lisa, ela marca todos os compromissos dela de acordo com o tempo. Se vai chover, ela cancela, porque ela vai estragar o cabelo dela. Ela acorda de madrugada para arrumar o cabelo, para o marido não saber que ela tinha o cabelo do jeito que ela não achava bonito. Até que um dia ela fica maluca, vai lá e raspa o cabelo. A partir daquele momento, ela começa a viver. A partir daquele momento que ela raspa o cabelo, ela começa a realmente a se conhecer. Ela se solta, ela se liberta. Se tornou um libertador. Gente, eu quero que todo mundo tenha cabelo na cabeça. Eu falo que lugar de cabelo é na cabeça. Mas é interessante entender alguns gatilhos de libertação para algumas pessoas. Esse filme é um filme que eu recomendo. É maravilhoso, é muito gostoso. Eu vou procurar. Felicidade por um Fio, gosto muito. Gente, eu queria agradecer muito a tua presença, Rodrigo, que se deixar a gente vai aqui até... Mas eu vou te convidar novamente. Conte com a sua presença aqui mais vezes. Para mim vai ser um prazer vir novamente. Quantas vezes me chamar, a gente vai conversar muito. E eu espero que essa nossa conversa ajude muitos das pessoas que estejam passando por um problema desse, tá? Entendam que é possível sim a gente ter resultado, a gente consegue ter a nossa cura, mas entrega, gente. Entrega, confia e faz. E vive. Abraçar a situação não é sinônimo de ficar quieto, parado. É sinônimo de você entender que aquilo está acontecendo com você,
mas você segue a sua vida. E aí o universo vai te devolver tudo de maravilhoso que você tem para receber. Perfeito, gente. Não é um ponto final, é uma vírgula. A gente ainda tem um caminho pela frente. Gratidão, Rodrigo. Gente, gratidão por todos vocês que assistiram a gente aqui no podcast Questão de Pele e Cabelos. Conto com vocês para a próxima e sigam-me nas nossas redes sociais. Até a próxima!